Quando Mary Lennox foi enviada para morar com seu tio na mansão Misselthwaite, todos disseram que era a criança com a aparência mais desagradável que já haviam conhecido. E o pior é que era verdade. Seu corpo e cabelos eram finos e tinham uma expressão amarga no rosto. Ela toda tinha cor de palha porque havia nascido na Índia e estava sempre com alguma doença. Seu corpo e cabelos eram finos e tinham uma expressão amarga no rosto. Ela toda tinha cor de palha porque havia nascido na Índia e estava sempre com alguma doença. Seu pai era funcionário do governo inglês, sempre ocupado e também doente, enquanto sua mãe, uma mulher belíssima, só se importava com grandes festas em companhia de pessoas joviais. Ela não queria uma menininha de jeito nenhum, e quando Mary nasceu, foi entregue aos cuidados de uma ama, instruída a manter a criança fora da vista o máximo possível, se quisesse agradar a sua Mem Sahib. Assim, enquanto Mary era uma bebezinha doente, nervosa e feia, foi mantida afastada dos pais e quando se tornou uma criancinha doente, nervosa e feia aprendendo a andar, continuou afastada. Suas únicas lembranças de infância eram os rostos morenos de sua ama e dos outros empregados nativos, e como sempre a obedeciam e a deixavam fazer o que bem quisesse. Afinal, Mem Sahib ficaria irritada caso fosse perturbada com seu choro. Quando fez 6 anos, já havia se tornado a pestinha mais mandona e egoísta que já se vira. A jovem tutora inglesa que veio ensiná-la a ler e a escrever a odiou tanto que desistiu do emprego em 3 meses, e quando outras tutoras vinham para ocupar seu lugar, cada uma ia embora mais rápido que a última. Por isso, se a própria Mary não tivesse decidido que realmente queria saber como é que se lia os livros, nunca teria aprendido a ler. Numa manhã extremamente quente, quando já tinha quase 9 anos, ela acordou sentindo-se muito indisposta, e ficou ainda mais indisposta quando viu que a empregada ao seu lado na cama não era a sua ama. "Quem mandou você?" perguntou a desconhecida. "Não quero você aqui. Vá chamar a minha ama." A mulher ficou aterrorizada, mas se ateve a balbuciar que a ama não poderia vir. E quando Mary foi tomada por um acesso de raiva e a bateu e a chutou, a mulher ficou ainda mais aterrorizada, repetindo que não seria possível que a ama viesse atender Mrs. Sahib. Havia algo de misterioso no ar daquela manhã. Nada estava sendo feito como de costume, e vários dos empregados pareciam ter faltado, e mesmo aqueles que Mary encontrava pareciam fugir ou se apressar com seus rostos pálidos e assustados. Ninguém queria contar nada a ela, e a ama não aparecia. Na verdade, se viu sozinha conforme a manhã foi passando e finalmente saiu para o jardim, para brincar debaixo de uma árvore perto da varanda. Fingiu que fazia um canteiro de flores e espetou grandes brotos vermelhos de hibisco em montinhos de terra. Cada vez mais irritada, murmurava sozinha sobre o que pretendia falar e os nomes com que xingaria Saíde quando ela voltasse. "Porca! Porca! Sua filha é de uma porca!" repetia, porque chamar um nativo de porco é o pior insulto de todos. Ela rangia os dentes repetindo essas palavras sem parar, quando ouviu sua mãe na varanda com outra pessoa. Estava acompanhada de um belo jovem e ficaram ali sussurrando com vozes estranhas. Mary conhecia o rapaz, que parecia um menino. Ela ouvira dizer que era um oficial muito jovem, recém-chegado da Inglaterra. A menina olhou para ele, mas olhava mais para sua mãe. Sempre fazia isso quando tinha a chance de vê-la, porque Mem Sahib, Mary costumava chamá-la assim mais do que de qualquer outro nome. Era muito alta, magra e linda, e sempre vestia roupas encantadoras. Seus cabelos eram como seda desenrolada. Tinha um narizinho delicado que parecia desdenhar das coisas, e olhos grandes e iluminados. Todas as suas roupas eram finas e esvoaçantes, e Mary dizia que eram enlaçadas. Naquela manhã, mais do que em qualquer outra, suas roupas pareciam ainda mais cheias de laços, mas seus olhos não estavam nada sorridentes. Estavam saltados, arregalados e aterrorizados, e imploravam ao jovem oficial. "Mas é muito ruim. Me diga." Mary ouviu sua mãe dizer. "Terrível", respondeu o jovem com a voz trêmula. "Terrível, Sra. Lennox. Vocês deveriam ter ido para as colinas há 2 semanas.
Memsahib apertou as mãos. Ah, eu sei que devíamos, exclamou. Só fiquei para poder ir àquele jantar idiota. Que tola eu fui! Naquele momento, um lamento alto vindo do alojamento dos empregados fez com que ela se agarrasse ao braço do jovem. E Mary se levantou, tremendo dos pés à cabeça. A lamentação ficava cada vez mais fora de controle. O que é isso? O que é isso? Perguntou a senhora Lennox, sobressaltada. Alguém morreu, respondeu o jovem oficial. Você não sabia que os empregados já estavam contaminados? Eu não sabia, gritou Memsahib. Venha comigo, venha, disse, virando-se e correndo para a casa. Depois disso, mais coisas assustadoras aconteceram e o clima misterioso daquela manhã foi explicado a Mary. Tratava-se de um surto de cólera do pior tipo, e as pessoas morriam como moscas. A ama caíra de cama à noite, e os lamentos vindos das cabanas dos empregados anunciavam a sua morte. Antes do dia seguinte, outros 3 empregados morreriam e outros fugiriam aterrorizados. O pânico estava por todos os lados e havia cadáveres em todas as casas. Durante a confusão e o completo espanto do segundo dia, Mary se escondeu em seu quarto e foi esquecida por todos. Ninguém pensou nela. Ninguém a queria. E mais coisas estranhas aconteceram, para as quais ela não tinha explicação. Mary alternava entre chorar e dormir por horas a fio. Só sabia que as pessoas estavam doentes e ouvia sons misteriosos e assustadores. Em determinado momento, ela engatinhou até a sala de jantar, que estava vazia, embora com uma refeição pela metade sobre a mesa. As cadeiras estavam afastadas e os pratos pareciam ter sido empurrados para o centro da mesa, como se as pessoas tivessem fugido dali no meio da refeição. A criança comeu algumas frutas e biscoitos, e com sede, bebeu um copo de vinho quase cheio. Era um vinho doce, e sem que ela soubesse, muito forte. Em pouco tempo, sentiu-se muito zonza e voltou para o quarto, trancando-se outra vez, assustada com os gritos vindos das cabanas e pelo som de passos apressados. O vinho a deixou tão sonolenta que mal podia manter os olhos abertos. Deitou-se em sua cama e ficou alheia a tudo por um bom tempo. Muitas coisas aconteceram durante as horas em que dormiu tão profundamente. Nem os lamentos e nem o som de coisas sendo carregadas para fora dos bangalôs a perturbaram. Quando acordou, continuou deitada olhando para o teto. A casa estava em completo silêncio. Nunca havia ficado assim antes. Não se ouvia mais nem as vozes, nem os passos. E Mary se perguntou se todos já haviam se curado da cólera, se o problema estava resolvido. Perguntou-se também quem tomaria conta dela agora que sua ama estava morta. Uma nova ama viria, que talvez soubesse algumas histórias novas. Mary já estava bem cansada das velhas. Ela não chorou pela morte de sua cuidadora. Não era uma criança carinhosa, e toda aquela choradeira por causa da cólera a deixou com medo. Estava irritada porque ninguém parecia se lembrar que ela estava viva. Todos haviam ficado tão aterrorizados que se esqueceram da garotinha que não era querida por ninguém. Parece que, quando as pessoas pegam cólera, só pensam em si mesmas. Mas se agora todos já estavam curados, sem dúvida alguém se lembraria e viria ver como ela estava. Mas ninguém veio e ela ficou deitada esperando enquanto a casa ficava mais e mais silenciosa. Ouviu algo rastejar sobre a colcha e, ao olhar para baixo, viu uma pequena cobra deslizando e olhando para ela com olhos de pedras preciosas. Não teve medo porque aquela coisinha parecia inofensiva, incapaz de feri-la. Parecia que estava apressada em sair do quarto e passou por debaixo da porta sob o olhar da menina. Que silêncio esquisito, disse. Parece que não tem mais ninguém no bangalô além de mim e da cobrinha. Quase imediatamente ouviu passos do lado de fora e depois na varanda. Eram passos de homens, que entraram no bangalô e falavam baixo. Ninguém foi recebê-los ou falar com eles, e parecia que estavam abrindo as portas para olhar todos os quartos. Que tristeza! Mary ouviu uma das vozes dizer, uma mulher tão bela. E acho que a criança também. Ouvi dizer que tinham uma filha, embora ninguém saiba dela.
Mary estava em pé no meio do quarto quando abriram a porta minutos depois. Era uma coisinha feia e mal cuidada. Sua testa estava franzida de fome e pela sensação de completo abandono. O primeiro homem a entrar era um grande oficial que ela já vira antes conversando com seu pai. Ele parecia cansado e confuso, mas quando a viu, ficou tão surpreso que quase pulou para trás. "Barney!" gritou. "Tem uma criança aqui! Uma criança sozinha! Em um lugar como este! Misericórdia, quem será?" "Sou Mary Lennox", disse a menininha se aprumando. Achou que era grosseria o homem chamar o bangalô de seu pai de um lugar como este. "Fiquei dormindo quando todos estavam com cólera e acabei de acordar. Por que ninguém veio aqui?" "É a criança que ninguém tinha visto", exclamou o homem para seus amigos. "Ela ficou aqui, esquecida." "Por que eu fui esquecida?", disse Mary batendo o pé. "Porque ninguém tinha aparecido até agora." O jovem, de nome Barney, olhou para ela com muita tristeza. Mary até achou tê-lo visto piscar os olhos, como quando alguém tenta segurar as lágrimas. "Pobre pequenina", disse. Não sobrou ninguém. Foi daquele modo estranho e repentino que Mary descobriu que não tinha mais nem pai nem mãe, que eles haviam morrido e sido levados durante a noite, e que os poucos empregados nativos que sobreviveram também haviam deixado a casa o mais rápido que puderam. Nenhum deles sequer se lembrou de que existia uma Mrs. Sahib. Por isso o lugar estava tão quieto. E era mesmo verdade que não havia ninguém mais no bangalô além dela e da cobrinha rastejante. Mary gostava de olhar sua mãe de longe e a achava muito bonita. Mas como sabia muito pouco sobre ela, mal podia pensar em amor ou em sentir muito a sua falta. Na verdade, não sentia nenhuma saudade, e por ser uma criança egoísta, todos os seus pensamentos eram somente para si, como sempre. Se fosse mais velha, sem dúvida estaria muito nervosa por estar sozinha no mundo, mas ainda era muito jovem. Sempre se arranjara sozinha, e por isso achava que seria assim para sempre. Só o que se passava por sua cabeça é se agora seria encaminhada a pessoas gentis, que a tratariam bem e que a deixariam fazer o que bem entendesse, como sua ama e os outros empregados nativos. Ela sabia que não ficaria por muito tempo na casa do padre inglês para onde a levaram. O padre era pobre e tinha 5 filhos, quase da mesma idade, que se vestiam com roupas puídas e viviam brigando e roubando brinquedos uns dos outros. Mary odiava aquele lugar desarrumado e era tão mal educada com eles que, depois do primeiro ou segundo dia, ninguém mais queria brincar com ela. Já no segundo dia, lhe deram um apelido que a deixou furiosa. Foi Basil quem teve a ideia primeiro. Basil era um menininho de olhos azuis xeretas e nariz arrebitado. Mary o odiava. Ela estava brincando sozinha debaixo de uma árvore, exatamente como fazia quando ocorreu o surto de cólera. Fazia bolinhos de terra e desenhava no chão os caminhos de um jardim quando Basil chegou e parou perto dela. Ficou interessado na hora e já foi dando palpites. "Por que você não faz uma pilha de pedras e coloca as flores entre elas?", sugeriu ele. Assim, no meio, e abaixou-se para explicar. "Vá embora", gritou Mary. "Não gosto de meninos. Suma." Por um momento, Basil ficou furioso. Depois, passou a provocá-la. Ele sempre provocava suas irmãs. Começou a dançar em volta dela, fazendo caretas enquanto cantava e ria. Dona Mary, sempre tão irritada, em seu jardim não cresce nada, só flores de sino despetaladas e flores de defunto enfileiradas. Cantou até que as outras crianças ouviram e riram junto. Quanto mais Mary se zangava, mais eles cantavam Dona Mary, sempre tão irritada. Pelo tempo em que Mary continuou com eles, era chamada de Dona Mary, sempre tão irritada, quando falavam dela entre si e, às vezes, até quando falavam com ela. "Vão te mandar para casa neste final de semana", disse Basil. "A gente ficou bem feliz." "Também fiquei feliz", respondeu Mary. "Onde fica essa tal casa?" "Ela não sabe onde fica a própria casa", zombou Basil com seu sarcasmo de 7 anos de idade. "Fica na Inglaterra, claro. Nossa avó mora lá, e a Maybelle, nossa irmã, foi morar com ela no ano passado.
Mas você não vai ficar com a sua avó. Nem avó você tem. Vai ficar com o seu tio. O nome dele é Sr. Archibald Craven. Nunca ouvi falar, disparou Mary. Eu sei que não, respondeu Basil. Você nunca sabe de nada mesmo. Meninas nunca sabem de nada. Ouvi meu pai e minha mãe falando dele. Ele mora em uma casa bonita, grande e longe no interior, e ninguém chega perto dele. Ele é tão bravo que não deixa ninguém ir lá, e mesmo se deixasse, ninguém iria. Ele é corcunda e horroroso. Não acredito em você, disse Mary, dando as costas ao menino e metendo os dedos nas orelhas para não ouvir mais nada. Mas depois Mary pensou muito naquilo. À noite, quando a Sra. Crawford contou que dali a alguns dias ela pegaria um navio para a Inglaterra para ficar na mansão Misselthwaite com seu tio, o Sr. Archibald Craven, a menina se esforçou tanto para parecer fria e desinteressada que deixou todos confusos. Tentaram ser gentis, mas ela virava o rosto quando a Sra. Crawford tentava beijá-la, e se encolhia toda quando o Sr. Crawford fazia um carinho em seu ombro. Ela é uma criança tão sem graça, a Sra. Crawford comentou mais tarde, consternada. A mãe era uma mulher tão linda, tinha uma excelente educação, mas Mary tem os modos mais repugnantes que já vi em uma criança. Os meninos a chamam de Dona Mary, sempre irritada, e embora seja errado da parte deles, até entendo a brincadeira. Talvez se a mãe tivesse levado sua beleza e sua educação com mais frequência ao quarto de Mary, a criança teria aprendido a ser uma pessoa melhor. É muito triste lembrar que muitas pessoas sequer sabiam que a mulher tinha uma filha. Acho que a mãe mal olhava para ela, suspirou a Sra. Crawford. Quando sua aia morreu, não sobrou ninguém para cuidar da coitadinha. Imagine os criados fugindo e abandonando a menina no bangalô deserto. O coronel McGrew contou que ficou completamente sem ação quando abriu a porta e a encontrou ali, parada, no meio do quarto. Mary fez uma longa viagem à Inglaterra, sob os cuidados da esposa do oficial, que levava os próprios filhos para um internato. A mulher dava muito mais atenção ao seu filho e filhinha, e estava mais que feliz em entregar Mary à criada, que a encontraria em Londres a mando do Sr. Archibald Craven. A criada se chamava Sra. Medlock e era a governanta na mansão Misselthwaite. Tratava-se de uma mulher robusta, com bochechas bem vermelhas e olhos negros inquietos. Usava um vestido muito roxo, um chale de seda preto franjado e uma boina, também preta, com flores de veludo roxas que balançavam quando ela mexia a cabeça. Mary não gostou nem um pouco da governanta, mas como quase nunca gostava de ninguém mesmo, não fazia muita diferença. E além disso, estava bem claro que a opinião da Sra. Medlock sobre ela também não era das melhores. Pelos céus, é mesmo uma coisinha ordinária, espantou-se a governanta. Parece que a filha não herdou muito da famosa beleza da mãe, não é mesmo, minha senhora? Talvez melhore com o tempo, disse a esposa do oficial em um tom otimista. Se não fosse tão pálida e amuada, sua aparência já melhoraria bem. As crianças mudam rápido. Vai precisar mesmo mudar bastante, respondeu a Sra. Medlock. Mas o que se quer saber? Em Misselthwaite não existe muita coisa que melhore uma criança. Ambas achavam que Mary, distante e olhando pela janela do hotel onde se hospedaram, não as podia ouvir. A menina observava os ônibus, os táxis e as pessoas, mas ouviu tudo muito bem e ficou curiosa sobre seu tio e o lugar em que moraria. Que tipo de lugar seria? Será que iria gostar? Como era um corcunda? Ela nunca tinha visto um. Talvez não existissem corcundas na Índia. Desde que fora morar na casa de outras pessoas e que ficara sem ama, Mary sentia-se sozinha. Pensamentos esquisitos e novos habitavam sua cabeça. E agora se perguntava por que nunca se sentira parte de nenhuma família, nem mesmo quando seus pais estavam vivos. As outras crianças pareciam ser queridas pelos pais, mas ela nunca se sentira a filhinha de ninguém. Tinha criados, comida e roupas, mas ninguém se importava muito com ela. Não sabia que a tratavam desse modo por ser tão rabugenta, porque, claro, não percebia que era assim. Às vezes, ela achava isso de outras pessoas, mas nunca de si mesma.
Mary achou a Sra. Medlock a pessoa mais rabugenta que já conhecera, com seu rosto sem graça, exageradamente corado e seu chapeuzinho ordinário. No dia seguinte, quando começaram a viagem até Yorkshire, a Sra. Medlock caminhou pela estação até o vagão do trem com a cabeça empinada, tentando se manter o mais longe possível da menina, pois não queria dar a impressão que fosse sua filha. Ficaria furiosa só de imaginar alguém pensando isso. A Sra. Medlock não parecia nem de longe se preocupar com Mary ou com o que ela pensava. Era o tipo de mulher que não admite criancices. Pelo menos era isso o que ela diria se alguém perguntasse. Não queria ter ido para Londres bem na época do casamento da filha de sua irmã Mary, mas tinha um bom salário como governanta na mansão Misselthwaite, e o melhor jeito de mantê-lo era obedecer às ordens do Sr. Archibald Craven, sem questionar. Ela nunca ousou fazer sequer uma pergunta a ele. O capitão Lennox e sua esposa morreram de cólera, o Sr. Craven anunciou com seu jeito frio e direto. O capitão Lennox era irmão da minha esposa, e eu sou o guardião de sua filha. A criança deve ser trazida para cá. Você deve ir pessoalmente até Londres e trazê-la. E assim, ela fez sua pequena mala e viajou até Londres. Mary sentou-se no canto do vagão, com seu jeito sem graça e rabugento. Não tinha nada para ler, nem para olhar, e por isso ficou dobrando suas luvinhas finas no colo. Seu vestido preto a fazia parecer ainda mais amarelada, e seu cabelo fino pendia por debaixo do chapéu preto de crepe. Nunca vi uma jovenzinha mais encardida em toda a minha vida, pensou a Sra. Medlock. Encardida é uma palavra usada em Yorkshire para crianças mimadas e impertinentes. Ela nunca conhecera uma criança que ficasse sentada sem fazer nada. Por fim, entediou-se de ficar só olhando e puxou conversa com sua voz áspera e aguda. Acho melhor contar a você alguma coisa sobre o lugar para onde estamos indo, disse. Já sabe alguma coisa sobre o seu tio? Não, respondeu Mary. Nunca ouviu seu pai ou sua mãe falarem dele? Não. Mary franziu a testa. Sua expressão era porque seus pais nunca haviam falado nada com ela. Eles nunca contavam nada a ela. Humph, resmungou a Sra. Medlock, encarando aquele rostinho esquisito e indiferente. Ficou em silêncio por alguns momentos e começou novamente. Acho melhor já deixar você avisada. Você está indo para um lugar peculiar. Mary continuou sem dizer nada, e a Sra. Medlock pareceu ainda mais frustrada com a aparente indiferença. Mas depois de respirar profundamente, continuou. É um lugar imponente, mas de um jeito triste. E o Sr. Craven tem lá o seu orgulho por ele, mas é realmente bem sombrio. A casa tem 600 anos e fica na beira de uma charneca. Tem quase 100 cômodos, embora a maioria deles esteja fechado e trancado. E temos retratos e lindos móveis antigos e outras coisas que também estão por lá há séculos. Há também um grande gramado em volta e jardins e árvores com galhos que vão até o chão. Algumas, pelo menos. Fez uma pausa para respirar. Mas é só isso. E parou de repente. Mary ouvia mesmo sem querer. Tudo aquilo parecia muito diferente da Índia, e qualquer coisa nova a deixava curiosa. Mas ela não queria parecer interessada. Esse era o seu jeito infeliz e rabugento. Por isso, continuou sentada e quieta. Bem, disse a Sra. Medlock. O que acha? Não acho nada, respondeu. Não sei nada de lugares assim. Aquilo fez com que a Sra. Medlock soltasse uma espécie de risada. Eita, disse ela. Você parece uma velha. Você gosta de ser assim? Não faz diferença se eu gosto ou não, disse Mary. Você está certa, disse a Sra. Medlock. Não faz diferença. Eu realmente não sei o motivo de você ir para a mansão Misselthwaite, além de ser a solução mais óbvia. Ele não vai se preocupar com você, disso eu tenho certeza. Ele nunca se preocupa com ninguém, só com uma pessoa. Parou de falar como se tivesse se lembrado de alguma coisa. Ele tem as costas curvadas, disse. Foi isso que o deixou assim. Ele era um jovem amargurado, que não aproveitava nem sua fortuna, nem sua mansão, até se casar.
Os olhos de Mary se voltaram para a governanta, apesar de sua intenção em parecer que não se importava. Nunca imaginou que o corcunda tivesse se casado e ficou um tanto impressionada. A senhora Medlock percebeu e, por ser uma mulher faladeira, continuou com interesse redobrado. Pelo menos, era um jeito de passar o tempo. Ela era uma menina bela e gentil, e ele cruzaria o mundo inteiro só para colher uma folha da planta que ela desejasse. Ninguém achou que ela se casaria com ele, mas casou. E as pessoas diziam que ela havia se casado por dinheiro. Mas não foi por isso. Não foi por isso, disse ela categoricamente. Quando ela morreu, Mary deu um pulo sem nem perceber. Ah, ela morreu, exclamou, também sem perceber. E Mary lembrou-se de um conto de fadas que leu uma vez, chamado Henrique, o Topetudo. 4. Era sobre um corcunda e uma linda princesa, e isso imediatamente a fez ficar com dó do Sr. Archibald Craven. Sim, morreu, continuou a Sra. Medlock. E então ele ficou ainda mais esquisito do que antes. Ele não liga mais para ninguém, não quer ver ninguém. Viaja na maior parte do tempo, e quando está em Misselthwaite, fica trancado na ala oeste e não deixa ninguém além de Pitcher entrar. Pitcher é um velho amigo que cuidou dele quando criança e o conhece muito bem. Aquilo se parecia com uma história de um livro, e Mary se sentiu apreensiva. Uma casa ao lado de uma charneca. Seja lá o que fosse uma charneca. 100 quartos, quase todos fechados, as portas trancadas. Era tudo muito sinistro. Um homem com as costas curvadas que também vivia trancado. Ela olhou pela janela com os lábios apertados e pareceu muito natural que a chuva começasse a cair em cinzentas linhas diagonais, respingando e escorrendo pelos vidros da janela. Se a bela esposa ainda estivesse viva, talvez as coisas ficassem mais alegres, pois teria uma pessoa parecida com sua mãe, correndo para lá e para cá, indo às festas como ela fazia, usando tecidos enlaçados. Mas ela não estava mais lá. Não fique achando que vai se encontrar com ele porque há poucas chances disso acontecer, disse assim no andainho Era Medlock. E não espere que as pessoas conversem com você. Vai ter de brincar e se virar sozinha. Vão te mostrar em quais quartos você pode entrar e de quais deverá se manter longe. Também temos muitos jardins. Mas quando você estiver em casa, não fique perambulando nem xeretando. O Sr. Craven não gosta nada disso. Talvez eu nem queira perambular e xeretar mesmo, disse a pequena e amargurada Mary. Ao mesmo tempo em que deixava de sentir pena do Sr. Archibald Craven, não se sentia mais tão triste e nem achava que ele era asqueroso ao ponto de merecer tudo o que tinha lhe acontecido. Então, virou o rosto para os filetes de água que escorriam pelos vidros do vagão e contemplou a tempestade que parecia nunca mais acabar. Ficou olhando por tanto tempo sem desviar os olhos, que o cinza foi ficando cada vez mais escuro à sua frente, e ela caiu no sono. Ela dormiu bastante, e quando acordou, a Sra. Medlock já havia comprado uma refeição em uma das estações, com frango, carne desfiada, pão, manteiga e chá quente. Parecia que a chuva caíra ainda mais forte, pois todos na estação vestiam capas de chuva brilhantes e molhadas. O encarregado acendeu as luzes do vagão e a Sra. Medlock se deliciou com o chá, o frango e a carne. Fez um belo lanche e, em seguida, foi sua vez de dormir. Mary ficou sentada observando sua boina escorregar para o lado, até que acabou dormindo novamente, embalada pelos respingos da chuva. Já estava bem escuro quando acordou de novo. O trem havia parado na estação e a Sra. Medlock a sacudia. Que sono pesado, disse. Hora de abrir os olhos. Chegamos na estação de Thwaite e ainda temos um bom caminho pela frente. Mary ficou em pé e tentou manter os olhos abertos enquanto a Sra. Medlock juntava as bagagens. A menina não ofereceu ajuda porque na Índia os criados sempre pegavam e carregavam as coisas, e ela achava normal esperar enquanto faziam isso. Era uma estação pequena e parecia que ninguém além delas desceria do trem. O chefe da estação falou com a Sra. Medlock de um modo grosseiro, mas bem-humorado, pronunciando as palavras de maneira muito estranha, o que depois Mary descobriria ser o sotaque de Yorkshire.
Tô vendo que você voltou, disse, e que trouxe a menininha Cossé. Sim, senhor. É ela mesma, respondeu a senhora Medlock com o mesmo sotaque e apontando para Mary com a cabeça. Como que tá a patroa? Tá boa. O carro tá esperando vocês lá fora. Um Brougham Finco esperava na estrada em frente à pequena plataforma externa. Mary viu que tanto a carruagem como o carregador que a ajudou a subir eram bem elegantes. Sua longa capa de chuva e a cobertura à prova de água de seu chapéu estavam brilhantes e molhadas, assim como tudo ali, incluindo o corpulento chefe da estação. O carregador colocou as malas ao lado do condutor, fechou a porta e a carruagem partiu. A menina se sentou em um canto confortável e estofado, mas não sentia mais sono. Ficou olhando pela janela, curiosa para ver alguma coisa na estrada que levava para o tal lugar melancólico que a senhora Medlock havia descrito. Ela não era uma criança medrosa e nem estava exatamente assustada, mas tinha o pressentimento de que era impossível saber o que aconteceria na tal casa de 100 quartos, quase todos fechados. Uma casa que ficava na beira de uma charneca. O que é uma charneca? Perguntou de repente para a senhora Medlock. Fique olhando mais 10 minutos pela janela e vai descobrir, respondeu a mulher. São 8 quilômetros pela charneca Missel até a mansão. Não dá para enxergar bem porque já é noite, mas dá para ver alguma coisa. Mary não fez mais perguntas e esperou no seu canto escuro, sem tirar os olhos da janela. Os faróis da carruagem jogavam raios de luz um pouco adiante, e ela via de relance as coisas que passavam. Depois de saírem da estação, passaram por um vilarejo onde ela viu chalés caiados e uma taberna iluminada. Depois, passaram por uma igreja e pela casa do padre, e pelo que pareceu a vitrine de uma lojinha de brinquedos, doces e outras bugigangas. Então tomaram a estrada principal, e ela viu fileiras de arbustos e árvores. Depois disso, não viu mais nada de diferente por um bom tempo, ou pelo menos, pareceu que tinha se passado um bom tempo. Finalmente a carruagem passou a andar mais devagar, como se subissem uma colina, e as cercas vivas e as árvores pareciam ter sumido. Ela não via mais nada além de uma escuridão completa dos dois lados. Inclinou-se para encostar o rosto na janela, bem quando o carro deu um solavanco. Veja, agora sim, estamos na charneca, disse a senhora Medlock. Os faróis banhavam de amarelo a estrada de cascalho que parecia ter sido aberta por entre os arbustos e outras plantas baixas, e para além havia uma grande vastidão escura que se espalhava por todos os lados. Um vento começou a soprar fazendo um som diferente, solitário, grave e apressado. Aqui não é o mar, é? Disse Mary, virando-se para sua acompanhante. Não, não é, respondeu a senhora Medlock. Nem são pastos e nem montanhas. São apenas quilômetros e mais quilômetros de terra virgem, onde nada cresce além de urzes, carqueja e giesta, e nada sobrevive além de pôneis selvagens e cabras. Achei que podia ser o mar, caso tivesse água aqui, disse Mary. O som é igualzinho ao do mar. É o vento soprando nos arbustos, disse a senhora Medlock. Para mim, é um lugar bem inóspito e sem graça, embora eu goste de algumas das plantas, principalmente quando as urzes dão flor. E continuaram ainda pela escuridão. Mesmo com a chuva tendo parado, o vento soprava e assobiava sons estranhos. A estrada seguia, subindo e descendo, e várias vezes a carruagem passava por alguma pequena ponte sobre águas abundantes e barulhentas. Mary sentia que aquela viagem nunca acabaria, e que a grande e bucólica charneca era um imenso mar negro que ela atravessava por uma faixa de terra seca. Não gosto daqui, falou para si mesma, e apertou ainda mais os lábios. Os cavalos venciam um trecho íngreme da estrada, quando ela finalmente viu uma luz. A senhora. Medlock também a viu logo em seguida, e deu um longo suspiro de alívio. Ai, que bom ver aquela luzinha trêmula, exclamou. É a luz da janela da guarita. Daqui a pouco vamos tomar uma boa xícara de chá quente. Ah, se vamos. Demorou mesmo um pouco, como ela disse, porque depois que a carruagem passou pelos portões da entrada, seguiram ainda por mais de 3 quilômetros pelo calçamento. E as árvores, que quase se tocavam lá em cima,
pareciam formar um túnel longo e escuro. Saíram do túnel para um lugar aberto e pararam diante de uma casa de 2 andares, muito comprida, que parecia contornar todo o pátio de pedra. Primeiro, Mary pensou que as luzes de todas as janelas estavam apagadas, mas quando desceu do carro, viu um brilho fraco em dos quartos na ponta do andar de cima. A porta de entrada era enorme, feita de carvalho, pesada e de formas curiosas, decorada com grandes rebites e com fortes braças de ferro. Ela se abria para um saguão enorme, tão mal iluminado, que Mary teve medo de olhar para os rostos nas pinturas das paredes e as armaduras de metal. Parada sobre o chão de pedra, ela parecia muito pequena, uma coisinha sombria e indefinida, e sentiu-se muito frágil, perdida e insignificante. Um homem elegante e magro se aproximou do criado que abriu a porta para elas. "Leve-a para o quarto", disse, com uma voz rouca. "Ele não quer vê-la. Amanhã cedo ele vai para Londres." "Muito bem, Sr. Pitcher", respondeu a Sra. Medlock. "Sempre que me dizem o que fazer, eu faço." "O que se espera da senhora, Sra. Medlock?" continuou o Sr. Pitcher. "Acho é que se certifique de que ele não seja perturbado e de que não veja o que não quer ver." E assim, Mary Lennox foi levada por uma ampla escadaria e por um longo corredor, e depois por mais um lance de escada e por outro corredor, depois outro, até atravessar uma porta e chegar a um quarto com lareira e a mesa posta para o jantar. A Sra. Medlock disse sem cerimônia: "Bem, veja você. Este e o quarto ao lado agora são a sua casa, e você deve ficar dentro dela. Não se esqueça disso." Foi assim que Dona Mary chegou à mansão Misselthwaite, e talvez nunca tenha se sentido tão irritada em toda a sua vida. Continua na parte 2. Clique no link abaixo na descrição do vídeo.